Eu só sabia lançar redes, mas seus passos mudaram minha rota. Eu cobrava impostos, mas seguindo seus passos, descobri o que realmente tem valor. Depois de encontrá-lo, meu caminho nunca mais foi o mesmo. Eu disse que não caminhava com ele, mas ele continuou me chamando de volta. E quando completou sua jornada, ele nos deixou um caminho para seguir. Uma missão: viver o caminho que aprendemos e conduzir outros por ele. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O caminho que ele iniciou agora avança através de nós. Boa noite, família Nova Jerusalém. Como é gostoso estar aqui, louvando ao Senhor, adorando o seu nome. E continuamos aí na nossa caminhada, meditando e pregando a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E hoje, em nossos dias, Atos do Espírito Santo através da igreja. Porque nós continuamos aí vivendo esses feitos do Espírito Santo de Deus, como instrumentos dele, pregando a palavra dele, levando o evangelho a ser conhecido em todas as nações. E é isso que nós vamos ver hoje. Nós vimos pela manhã o finalzinho do capítulo 7, com a morte de Estevão, ou seja, o início da perseguição da igreja. E hoje vamos adentrar no capítulo 8, vamos ver os versos de 1 até 8. E o tema desta mensagem é perseguidos, mas não calados. Então vamos abrir nossas Bíblias, ou acessar aí, como eu faço aqui no meu Kindle. Acessem a Bíblia aí, ou abram ela no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, e vamos proceder na leitura dos 8 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus: E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então esse texto que nós acabamos de ler nos transporta a um tempo de trevas espirituais. A morte de Estevão não foi apenas o fim da vida de um homem fiel, mas o retrato de uma sociedade mergulhada na maldade, na hipocrisia, na idolatria. Os valores estavam distorcidos, o egocentrismo imperava. E nesse cenário surge a perseguição contra os justos. A igreja primitiva em Jerusalém, ela foi dispersa pela força da violência e do ódio. Homens e mulheres, como nós lemos aqui, eram arrastados para prisões simplesmente por seguirem a Cristo. Em nossos dias, também nós vemos sinais claros dessa perseguição, que perdura ainda até hoje. Notícias circulam aí mostrando o aumento da intolerância contra os cristãos,
especialmente contra aqueles que se mantêm firmes na palavra e não aceitam os valores distorcidos da nossa sociedade, esta sociedade que está perdida, morta em seus delitos e pecados. No Brasil, cresce o ódio contra aqueles que defendem princípios bíblicos, e muitos são ridicularizados e atacados por conta de sua fé. Mas em meio às trevas e à perseguição, resplandece a luz do Evangelho que liberta. Vejam o que acontece com Filipe, um daqueles 7 que foram escolhidos como apóstolos para servirem a igreja. Ele vai a Samaria, a região de Samaria, e anuncia a Cristo. E ele vê multidões se voltarem para aquela mensagem de salvação. Pessoas eram curadas, libertos de espíritos malignos, e a cidade inteira tomada de grande alegria, como termina o texto que nós acabamos de ler. E essa mesma mensagem continua viva ainda hoje. Nesse mundo que caminha passos largos para o fim, as pessoas precisam ouvir que há esperança, que há cura, que há libertação em Cristo Jesus. Diante desse cenário que nós acabamos de refletir, nós precisamos olhar com bastante atenção para esse texto e perceber como ele se torna atual e vivo nos dias de hoje. O que aconteceu em Jerusalém não é apenas uma história distante, mas um retrato da realidade que enfrentamos ainda em nossos dias. Por isso vamos caminhar juntos aqui em 3 lições que esse texto apresenta. E a primeira delas é a respeito de um mundo em trevas. Logo ali no verso de número 1, nós lemos: e Saulo consentia na morte de Estevão. Estevão, ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Ele havia pregado com ousadia sobre a glória de Cristo, e por isso ele foi apedrejado até a morte. E diante desse ato cruel, Saulo não apenas assiste, mas consente. Ou seja, ele aprova, ele se alegra com aquela injustiça. E aqui é interessante que nós falamos de Saulo. Saulo é o mesmo Paulo que vai se tornar um grande evangelista, um grande missionário e pastor. Aqui nós vemos Lucas destacando o nome dele no hebraico, Saulo. E este nome, Saulo, aponta para suas raízes hebraicas, porque ele era judeu, ele era da tribo de Benjamim. A respeito da lei, ele era fariseu. Então, seu nome hebraico aponta para isso. Mas após ter aquela experiência com Jesus, após se tornar um missionário, o seu nome não muda, mas o seu nome Paulo, que é o nome dele em romano, porque ele é enviado aos gentios. Então vejam que o nome dele combina aqui com os 2 tempos da vida dele. E Saulo aqui, no caso, ele ainda não conhecia a Cristo Jesus. E aqui ele começa a perseguir a igreja. E aqui nesse detalhe, revela o estado espiritual da sociedade daquele tempo, ou seja, um mundo em trevas. Quando a maldade ela é celebrada e a justiça é condenada, quando a hipocrisia religiosa se levanta contra a verdade, quando o egoísmo e a idolatria dominam ali os corações, então nós temos um retrato de um mundo mergulhado na escuridão, nas trevas, perdido. Jerusalém, a cidade santa,
estava tomada por líderes religiosos que se preocupavam mais com o poder e com a aparência do que com a verdade. Assim como Estevão fala antes de morrer: vocês resistem ao Espírito Santo e matam os profetas. E assim eles continuavam a fazer, porque viviam no mundo em trevas. Eles estavam em trevas. O povo vivia sob o jugo da lei, sem experimentar a graça de Deus. A idolatria era comum e os valores estavam distorcidos. A morte de Estevão não foi apenas um ato isolado, mas o reflexo de uma sociedade que havia rejeitado a luz de Cristo. Se olharmos ao nosso redor, veremos que não estamos muito diferentes daquela realidade. Vivemos em tempos de trevas também. Guerras que assolam as nações, trazendo destruição e morte. Vivemos mais de 100 guerras neste momento pelo mundo todo. Violência que cresce nas ruas e o medo toma conta das cidades. Hoje nós vivemos trancafiados com grades, enquanto os bandidos estão à solta. O egoísmo se torna a marca dessa sociedade. Cada um busca apenas aquilo que lhe convém. Antigamente era cada um por si, Deus para todos. Hoje é cada um por si, Deus para mim. Ou seja, totalmente egocêntrico, egoísmo, sem se importar com o próximo. Assim é a nossa sociedade hoje. E o amor se esfria cada dia mais, como Jesus mesmo já havia profetizado. Hoje os valores bíblicos são ridicularizados. E quando eu falo que os valores bíblicos são ridicularizados, não é só no mundo lá fora. Infelizmente, é dentro de várias igrejas, ou igrejas entre aspas, porque a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro, já não é mais pregado. Poucas são as igrejas que pregam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Fazendo assim, os valores bíblicos também são ridicularizados. O mundo ridiculariza e muitos dentro de igrejas fazem o mesmo. Quando falamos de santidade, então, esta é desprezada por muitos. Muitos que já não cuidam de viver a palavra de Deus, de aplicar a palavra de Deus em suas vidas, dia após dia. Não adianta apenas ouvir a palavra, não adianta apenas ler a palavra, não adianta apenas estudar a palavra. Desta forma vocês obtêm informação, mas se vocês não viverem a palavra, essa palavra não transforma a vida de cada um. Mas santidade é viver a palavra, é viver debaixo da graça de Deus, da vontade de Deus. Hoje se arruma desculpa para tantas e tantas coisas. Só uma mentirinhazinha santa, como se mentira fosse santa. Mentira é ato de outro Senhor. Quem é o pai da mentira? Nós temos que buscar santidade em todos os dias. A verdade, ela é relativizada, é relativa. O mundo relativizou a verdade e muitos dentro da igreja também estão vivendo uma verdade relativa, quando a verdade é uma só. O Senhor Jesus disse: eu sou a verdade. O pecado é exaltado como virtude. Muitos têm feito isso. Vivemos em uma época que a escuridão espiritual, ela avança de forma assustadora. Assim como no tempo de Estevão, vemos hoje uma inversão completa de valores.
O que é certo passa a ser considerado errado, e o que é errado hoje é celebrado como certo. A família instituída por Deus é atacada e desvalorizada, desconstruída, como o mundo, a sociedade nossa tem feito. A vida, o dom precioso do Senhor, é descartada em nome de interesses egoístas. Mata-se por nada neste mundo. A fé cristã é ridicularizada e muitos preferem seguir ídolos modernos, como o dinheiro, a fama, o poder, os prazeres. Essa inversão é a prova fatídica de que o mundo está em trevas. E quando a escuridão domina, o pecado ele se multiplica. As trevas não são apenas uma metáfora espiritual, são consequências, ela traz consequências reais. Então famílias são destruídas pela falta de amor e pela violência. Jovens estão perdidos aí em vícios, sem esperança de um futuro. Crianças estão crescendo sem referências de fé e de valores sólidos. Nossa sociedade caminha para um abismo, sem perceber que dia após dia se afasta cada vez mais de Deus. Diante desse cenário, a pergunta que nós precisamos fazer é: como a igreja deve reagir em meio a um mundo em trevas? A resposta é bem clara, é bem simples. A igreja é chamada para ser luz. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Em meio à escuridão, a luz da igreja deve brilhar ainda mais forte, todos os dias. Isso significa que não podemos nos conformar com os valores distorcidos da sociedade. É o que Paulo fala lá em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo. Não podemos nos calar diante da maldade. O pastor Fernando lembrou bem uma frase de Martin Luther King: o que me assusta não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Nós temos calado nossas vozes. Como igreja temos ficado calados, encolhidos no nosso reduto, e muitas vezes agimos como se fôssemos os crentes 007, escondidos em meio à sociedade, sem dizer, sem mostrar, sem testemunhar de quem realmente somos. Nós não podemos permitir que o egoísmo e a idolatria ditem o rumo da nossa vida. Nós somos diferentes. Nós somos salvos, nós somos transformados, somos luz nesta terra, sal deste mundo. Portanto, seja a luz onde Deus te colocou. No seu trabalho, seja um exemplo de honestidade, de integridade. Na família, seja referência de amor, de fé. Na vizinhança, seja testemunho da graça em Cristo Jesus. Nas redes sociais, seja a voz que proclama a verdade. O mundo está em trevas, mas a igreja tem uma missão, a missão de iluminar. E cada um de nós é chamado a fazer parte dessa missão. Não são apenas os missionários, não são apenas os pastores, não são apenas os diáconos. Todos nós, como igreja, somos chamados a ser luz, a fazer parte dessa missão. E assim como Estevão brilhou em meio às trevas e não negou a sua fé, mesmo diante de uma condenação de morte, nós também somos chamados a permanecer firmes. Em 2003, lá na cidade de Nova York, e em boa parte da região nordeste dos Estados Unidos, houve um grande apagão. Foi um dos maiores da história. E milhões de pessoas ficaram ali sem energia elétrica por horas.
e o caos tomou conta. Metrô parou, elevadores ficaram com pessoas presas, os hospitais tiveram que recorrer a geradores, e a cidade que nunca dorme, que é como conhecida Nova York, ficou totalmente escura, completa escuridão. Mas, em meio a todo aquele apagão, algo chamou a atenção. Pequenas luzes começaram a brilhar. Então, pessoas acenderam velas em suas casas para iluminar. Lanternas iluminaram as ruas. Celulares começaram a iluminar ali o caminho para que pessoas pudessem se deslocar e voltar até suas casas. Enfim, a cena viralizou, porque mostrava que mesmo em meio a uma grande escuridão, uma escuridão densa, uma pequena luz de uma vela era suficiente para iluminar uma casa ou mostrar o caminho, dar a direção, dar esperança. Assim é o mundo que nós vivemos, mergulhado em trevas espirituais, cheio de egoísmos, cheio de violência, cheio de inversão de valores. E assim como uma simples vela iluminou uma casa em Nova York, a sua vida, cheia do Espírito, pode iluminar, pode ser a luz que ilumina onde você está. O ambiente onde você trabalha, onde você estuda, onde você reside. O mundo pode consentir com a maldade, pode celebrar o pecado, pode ridicularizar a fé, mas nós não podemos nos calar. Nós temos que ser luz. Nós temos que espelhar a Cristo, espalhar a sua luz. Que esse texto desperte em nós consciência de que nós vivemos tempos difíceis, mas também desperte a convicção de que a luz de Cristo em nós é mais forte do que qualquer treva. Ela deve e pode iluminar o caminho de muitos. Mas em segundo lugar, a segunda lição que nós podemos tirar desse texto é sobre a perseguição dos justos. Veja o que o texto diz: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Então a morte de Estevão desencadeou uma onda de perseguição contra todos aqueles que seguiam Cristo, ou seja, contra toda a igreja. A igreja primitiva, que até então se reunia ali em Jerusalém, foi dispersa pela força e pela opressão. Homens e mulheres eram arrastados de suas casas, lançados em prisões, tratados como criminosos simplesmente porque professavam a sua fé em Cristo Jesus. E a perseguição não era apenas física, mas também psicológica e espiritual. Imagine o medo que tomava conta de famílias cristãs. Pais e mães preocupados com seus filhos, jovens inseguros a respeito do futuro, líderes sendo caçados. E a intenção daqueles perseguidores era bem clara, era destruir a igreja, calar a mensagem do Evangelho, sufocar a esperança que havia nas palavras de Cristo. Mas, paradoxalmente, foi justamente a perseguição à igreja que espalhou o Evangelho. Ao serem dispersos, os cristãos levaram consigo a mensagem da cruz. E o que parecia derrota se tornou vitória. O que parecia silêncio se tornou uma voz ativa. O que parecia o fim se tornou o início de uma expansão da poderosa fé cristã. Se olharmos para o mundo atual, nós vamos ver que a perseguição contra os justos continua. Em muitos países, os cristãos ainda são perseguidos
torturados, mortos por conta da sua fé. Igrejas são queimadas, cultos são proibidos, a Bíblia é considerada ilegal em muitos países. No Brasil, nós não enfrentamos uma perseguição física tão intensa, mas vivemos uma perseguição ideológica e cultural. A cada dia cresce o ódio contra aqueles que mantêm firmes no princípio, nos valores bíblicos. Cristãos são ridicularizados aí nas redes sociais porque defendem a família tradicional, a qual já foi desconstruída pela sociedade. Igrejas são atacadas por se posicionarem contra práticas que são antibíblicas, que a Bíblia condena. Pastores e líderes são processados por pregarem a verdade. A mídia frequentemente retrata os crentes como intolerantes e retrógrados. Então essa perseguição, ela não é menos perigosa. Ela busca calar a igreja, intimidar os fiéis e empurrar os cristãos para uma marginalidade social. Notícias recentes mostram igrejas sendo alvo de críticas por se posicionarem contra ideologias. Ideologias que o mundo inventou, que o mundo distorceu. Cristãos se manifestam biblicamente sobre temas como aborto, sexualidade, corrupção, e por conta disso são atacados e cancelados aí nas redes sociais. Em universidades, em ambientes de trabalho, muitos jovens, profissionais, sofrem pressão para esconder sua fé, com medo de serem ridicularizados ou prejudicados. Tudo isso mostra que a perseguição dos justos, ela não é apenas uma realidade do passado, mas ela é uma realidade atual. Acontece nos dias de hoje, em muitos locais, inclusive aqui no Brasil, infelizmente. Mas nós precisamos entender que a perseguição, por mais dolorosa que seja, ela tem um propósito. Ela prova a fé dos justos, ela fortalece a igreja, ela espalha o evangelho, como aconteceu ali em Jerusalém, através dos cristãos, regiões da Samaria, regiões da Judéia, regiões mais longínquas foram alcançadas pelo evangelho. Jesus mesmo já havia alertado lá em João 15:18, se o mundo os odeia, saibam que antes odiou a mim. O mundo odeia Cristo, porque o mundo jaz no maligno, e o maligno é o nosso inimigo. Por isso nós também somos odiados. E a perseguição, ela é sinal de que estamos no caminho certo. Olha o que Paulo afirma lá em 2 Timóteo 3,12. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Portanto, se nós estamos sendo perseguidos, é porque nós estamos no caminho que é Cristo Jesus. Como eu disse, o mundo é do maligno, o mundo jaz do maligno, por isso ele nos persegue. Portanto, nós não devemos ficar surpreendidos com essa perseguição, nós devemos nos preparar para ela, devemos enfrentá-la com coragem, com fé. Então não se cale diante da perseguição. Se você é ridicularizado por conta da sua fé, permaneça firme. Se você é atacado por defender a verdade, não recue. Se você é pressionado a se conformar com valores desse mundo, resista. A igreja primitiva ela foi dispersa, como nós vimos, mas não se calou. E por isso o evangelho se espalhou. Policarpo, ele foi pastor da igreja de Esmirna. Ele era discípulo do apóstolo João e foi um grande líder da igreja primitiva.
Já idoso, por volta ali do ano 155, ele foi preso por se recusar a negar a Cristo e adorar os deuses romanos. E diante ali das autoridades, deram-lhe uma chance de salvar a sua vida. Bastava ele negar a sua fé. Mas Policarpo, ele respondeu com firmeza. Olha as palavras dele. Há 86 anos sirvo a Cristo, e Ele nunca me fez mal. Como poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? Essas foram as palavras de Policarpo. Uma declaração que marcou a sua fidelidade, a sua fé até o fim, porque ele foi condenado à morte, à fogueira. Ele foi pregado ali num poste e atearam fogo. Mas, ao invés de gritos, gemidos, não. Ele permaneceu firme, louvando a Deus. O fogo se afastava dele quando ele louvava o Senhor. A sua morte foi demorada, porque ele louvou o Senhor até o fim. Seu martírio se tornou um testemunho poderoso para a igreja, mostrando que a perseguição não cala os justos, mas fortalece a fé e inspira gerações. E hoje, hoje eu e você trocamos Jesus por sexo, por vícios, por bens materiais. Reclamamos do ar-condicionado que não tem, dos bancos, da mensagem, da iluminação, do som. Essa é a geração que quer conforto, mas não quer confronto. É isso que tem acontecido em nossos dias, é por isso que o amor tem se esfriado. Eu sei que todos aqui vivem momentos difíceis, eu também. Mas Policarpo e os nossos irmãos lá de Esmirna, eles nos ensinam que apesar da dor, apesar da aflição, devemos continuar servindo a Cristo e adorando Ele como Senhor de nossas vidas, independente daquilo que estivermos passando, independente das perseguições que estão aí acontecendo. O seu louvor deve ser a nossa prioridade, porque se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus em nossas vidas. Como Jó disse, ainda que Ele me mate, ainda assim esperarei nele. Hoje nós também somos chamados a ser fiéis, mesmo em meio à perseguição. A perseguição não deve nos intimidar, mas ela deve nos impulsionar. Então, que cada ataque contra a fé seja uma oportunidade de testemunhar ainda mais. Que cada crítica seja uma chance de mostrar o amor de Cristo. Que cada perseguição seja combustível para espalhar o Evangelho por outros lugares, outras cidades, outros estados. O mundo, ele pode tentar calar a igreja, mas não pode calar a mensagem da cruz, porque essa está viva todos os dias. E nós, como igreja, precisamos estar prontos para enfrentar a perseguição com coragem, com fé, com amor. A perseguição dos justos, ela é uma realidade que atravessa os séculos. Como nós vimos, ela começa lá em Jerusalém, mas ela perpetua até os dias de hoje. Provavelmente, ela se intensificará ainda mais nos últimos tempos. Mas assim como no passado, ela não será capaz de deter o avanço do Evangelho. Que nós possamos ser despertados para a realidade da perseguição, mas também fortalecidos para enfrentá-la com fé. Que possamos sair daqui com a convicção de que mesmo perseguidos, não seremos calados. Porque a nossa missão é maior do que a oposição, anunciar a Cristo até que Ele venha. Essa é a nossa missão. Mas em terceiro lugar, o terceiro ensino que nós vemos deste
desses versículos é que o Evangelho, ele liberta. Vejam o que diz os versos 6 e 7. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então, depois da perseguição que se levantou contra a igreja, poderíamos imaginar o quê? Que o evangelho seria silenciado. Mas o que vemos é exatamente o contrário. A palavra de Deus se espalhou com mais força ainda. Filipe, um dos diáconos escolhidos ali em Atos 6, vai até Samaria e começa a anunciar a Cristo. E o resultado é simplesmente extraordinário, porque multidões se reuniam para ouvir o que ele falava e começam a ver sinais, há milagres que começam a acontecer, pessoas eram libertas de espíritos imundos, paralíticos e coxos eram curados, e a cidade inteira é tomada por grande alegria. O que Filipe pregava não era uma filosofia humana, não era uma ideologia religiosa, ele pregava a Cristo. E quando Cristo é anunciado, correntes são quebradas, prisões espirituais são abertas, vidas são transformadas. A mensagem de Filipe tinha autoridade porque ela vinha acompanhada do poder do Espírito Santo. Não era apenas palavras, mas demonstrações do poder de Deus. Era o poder de Deus em ação. Por isso, aqueles sinais aconteciam, e eles confirmavam a mensagem, e as pessoas não podiam negar que algo sobrenatural estava acontecendo. Samaria era uma cidade marcada por divisões, por preconceitos. Os judeus não se davam bem com os samaritanos, porque havia uma barreira ali, histórica entre eles, mas o evangelho rompeu aquela barreira. Então um judeu chega na cidade e prega a Cristo, e multidões se deslocam ali para ouvi-lo, e milagres e sinais acontecem. A mensagem de Cristo, ela não conhece fronteiras, ela não se limita a culturas, a tradições. Então ali em Samaria, pessoas possuídas por espíritos malignos foram libertas, como nós vimos, paralíticos foram curados, e o que antes era dor e sofrimento, se transformou em alegria. E a cidade inteira foi impactada pela presença de Cristo, através da pregação de Filipe. Vejam a diferença que faz um cristão quando ele prega a Cristo, quando ele ilumina a sua luz nas mais densas trevas. Se olharmos para o mundo atual, nós veremos que a necessidade continua a mesma. Pessoas estão aprisionadas por vícios, drogas, álcool, pornografia, jogos. Muitos estão presos em cadeias emocionais, a depressão, a ansiedade, os traumas. Outros vivem em cadeias espirituais, como a idolatria, o ocultismo, as falsas religiões. Famílias estão sendo destruídas, os jovens estão sem esperança, e cidades inteiras vivem em desprezo. Mas a mensagem de Cristo continua sendo o poder de Deus para a salvação. O Evangelho ainda liberta pessoas, o Evangelho ainda cura, o Evangelho ainda transforma histórias. Quantos testemunhos ouvimos de pessoas que foram libertas das drogas, ao conhecerem Jesus, ao terem uma experiência pessoal com Cristo Jesus. Famílias foram restauradas depois de anos de separação, de violência. Pessoas que viviam na depressão
encontram a esperança em Cristo Jesus. Pessoas com ansiedade, com compulsões, vidas destruídas por vícios, todos eles encontram solução em Cristo Jesus. Cidades inteiras foram impactadas por avivamentos, onde a alegria substitui a dor. Mas, quando ouvimos a respeito de avivamentos, não temos mais ouvido falar de avivamentos, porque muitos têm apagado a sua luz, porque muitos não têm refletido a glória de Cristo Jesus, porque muitos têm se calado. Assim como em Samaria o Evangelho pôde trazer grande alegria, hoje pode acontecer o mesmo nas nossas cidades. Mas para que isso aconteça, é necessário que a igreja pregue. Não são apenas missionários, não são apenas pastores, mas a igreja pregue esse Evangelho. E nós pregamos esse Evangelho como igreja, através do nosso testemunho no dia a dia. Filipe foi até Samaria e anunciou a Cristo. Se ele tivesse se calado, o que teria acontecido? A cidade continuaria em trevas, mas porque ele pregou, a cidade foi transformada. São Paulo precisa ser transformada. Nova Jerusalém está nesta cidade. Nós precisamos ser luz nesse bairro. Nós precisamos ser luz em outros bairros. Nós precisamos ser luz em toda esta cidade. Nós precisamos ser luz no interior. Nós precisamos ser luz em outros estados. Nós precisamos ser luz em outros países, até os confins da terra. Deus está nos dando uma grande oportunidade. Quando nós enviamos missionários a Portugal, quando nós apoiamos trabalhos missionários em Alagoas, são oportunidades. E quantas oportunidades não são nos dadas dia após dia, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós temos lazer, onde nós estudamos, enfim. Tantas são as oportunidades. Nós somos chamados a fazer o mesmo que Filipe fez em Samaria. Pregar a Cristo através do nosso testemunho. E se necessário, com palavras. Nós precisamos anunciar a Cristo em nossas famílias. Quantas famílias desta igreja não possuem entes que estão afastados de Deus, que não conhecem a Cristo Jesus? Precisamos anunciar Cristo em nosso trabalho. Quantos são nossos colegas de trabalho que não conhecem a Cristo? Desculpa. Precisamos anunciar a Cristo nas escolas, nas universidades, pois muitos jovens têm se afastado de Deus, porque não sabem defender a fé que têm. Não conseguem explicar por que creem na Bíblia, por que creem na existência de um Deus, Criador dos céus e da terra, por que Cristo veio ao mundo. Coisas que deveriam ser simples para todo crente explicar, muitos encontram dificuldades. Por isso que no seminário, quando eu dava aula em seminários, eu vi pastores se convertendo. É uma triste realidade nossa. Muitos são os crentes que não conseguem explicar o real motivo de sua fé. Nós precisamos anunciar Cristo nas cidades. O mundo está cada vez mais próximo do fim, isso é claro. E as pessoas precisam ouvir essa mensagem antes que seja tarde demais. Então pregue o Evangelho que liberta. Não cale, não se cale, não se intimide. O Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação. E quando nós pregamos, milagres acontecem.
vidas são transformadas, alegria invade corações. Mas parece que muitas pessoas já não creem mais em milagres, já não acham mais possível os sinais acontecerem. Eu me lembro de um jovem, quando eu era líder de jovens, ele gostava muito de pregar. Qualquer coisa ali, qualquer insight que ele tinha, ele largava tudo que ele estava fazendo, pegava um caderninho de anotações ali e começava a escrever e tal. E um dia ele estava lá na igreja, e ele, ouvindo a pregação, né, puxa vida, né? Se alguém tivesse alguma coisa assim, tipo o Eutico que caiu da janela e morreu, Paulo vai lá e ora e ressuscita, né? Aquele jovem, né? Se acontecesse um troço desse, já pensou quanta gente, né? Através de um sinal desse não ia se converter, não ia, né? Ganhar vida. E daí, terminou a pregação e o pastor fez um apelo, e cerca de 3 ou 4 pessoas, não me recordo direito, aceitaram a Cristo Jesus. E daí o Espírito Santo falou aos ouvidos dele, aí ó, cadê toda a tua alegria? Cadê todo... Você pediu para ressuscitar um, você estava pensando lá para ressuscitar um. Eu trouxe a vida 4. Você não viu isso como um milagre? Como um grande milagre? Maior do que o que você estava pensando? E ele se encolheu no banco ali, começou a orar, e dali saiu um outro sermão. Ou seja, nós vemos milagres acontecendo na nossa frente e muitas vezes desprezamos. Quando uma pessoa se converte, ela sai da morte para a vida. Através de uma pessoa, muitas vezes, através da luz que aquela pessoa se torna, muitas outras saem das trevas. Então, assim como Filipe levou alegria em Samaria, nós podemos levar alegria às nossas cidades. E o Evangelho que liberta, ele não é apenas uma mensagem antiga, é atual. Ela é mensagem viva, poderosa. O Evangelho que liberta é resposta para um mundo que está em trevas, e também a resposta para uma igreja perseguida. O Evangelho é a luz que brilha na escuridão, é a esperança que vence o medo, é a cura que transforma a dor em alegria. Conta-se a história aí de um pastor, numa noite chuvosa, que ele pregou na sua pequena igreja, e a igreja só tinha um ouvinte, um visitante ali, e os membros mesmo nem tinham ido naquele culto, mas ele pregou para aquela única pessoa, e ele saiu desanimado, sentindo que aquela mensagem que ele havia pregado foi em vão. Só tinha um ouvinte ali. E no caminho para casa, ele ainda foi assaltado. E o ladrão levou tudo que podia, levou inclusive a Bíblia dele. Aí ele ficou mais desolado ainda, e ficava pensando, puxa vida, preguei para um único ouvinte, acho que não adiantou de nada, fui assaltado, levaram até minha Bíblia. Mas Deus tinha um plano. Meses depois, aquele mesmo pastor pregando, ele vê uma cena assim inesperada. Ele vê exatamente diante dele, aquele único ouvinte daquela noite, e próximo dele, o ladrão que o roubara. E os dois haviam se convertido. Um por conta da mensagem, e o outro porque resolveu ler o que estava escrito naquela Bíblia que ele roubou, e entregou a sua vida a Cristo. Ou seja, essa história nos lembra que o Evangelho nunca volta vazio. Mesmo quando parece que os nossos esforços são pequenos ou até inúteis, não se esqueçam, Deus está agindo, não somos nós.
mas é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Uma única mensagem pode transformar uma vida. Um único testemunho pode mudar a realidade de alguém. Uma Bíblia roubada pode se tornar um instrumento de salvação. O Evangelho ele liberta, cura, traz alegria, assim como aconteceu ali em Samaria, quando Filipe pregou. Portanto, não desanime se parecer que sua luz é pequena, ou que sua mensagem não alcança muitos. O poder não está na quantidade de pessoas, o poder não está na sua eloquência para falar, mas na fidelidade de anunciar a Cristo. Deus pode usar até situações mais improváveis para salvar, para transformar vidas. Então que nós sejamos despertados pela urgência de anunciar este Evangelho, de anunciar a Cristo. Que nós possamos sair daqui convictos de que o mundo precisa ouvir essa mensagem e que nós somos os mensageiros escolhidos por Deus para proclamá-la. Assim como em Samaria houve grande alegria, que também haja grande alegria na nossa cidade, nas nossas famílias, nos nossos corações, porque o Evangelho de Cristo, ele continua sendo poder de Deus para a salvação de muitos. Nós vivemos num mundo em trevas, nós já vimos isso, nós sabemos disso, mas ainda não sofremos todas as perseguições do final dos tempos, mas estamos sofrendo perseguição. E em nossas mãos está a mensagem que pode libertar vidas, que pode transformar vidas. O Evangelho não pode ser calado. Ele é poder de Deus para transformar vidas e trazer alegria onde há dor. Assim como Filipe pregou em Samaria e viu a cidade inteira impactada, nós também podemos ver as nossas famílias, os nossos bairros, as nossas cidades cheias de alegria, impactadas pelo mesmo Evangelho. Se a igreja primitiva foi dispersa, foi justamente para que a palavra se espalhasse ainda mais. E hoje Deus nos chama para sermos instrumentos na mesma obra. Vivemos dias difíceis, sim, mas também são dias de oportunidade. O mundo clama por respostas e nós temos a resposta. Cristo Jesus é o libertador, é o salvador, é aquele que cura, é aquele que traz vida eterna. Então que o Espírito Santo desperte em nós não apenas a compreensão dessa mensagem, mas o desejo ardente de nos engajarmos nessa grande comissão. Que possamos sair daqui com a convicção de que mesmo em meio às trevas e à perseguição, o Evangelho continua sendo a única esperança para esse mundo perdido, a única esperança para pessoas que estão perdidas. E que assim como em Samaria, haja grande alegria na nossa cidade, no nosso país, em cada coração que ouve a mensagem da cruz. Que nós, como igreja, possamos ser esses instrumentos escolhidos por Deus, enviados por Deus, e fazermos essa diferença, espalhar a luz de Cristo. Hoje nós estamos aqui celebrando a ceia, e a ceia, ela aponta para quê? Para a mensagem da cruz. Ela é um memorial, mas ela não é apenas um memorial do sacrifício de Cristo, mas é um memorial que este Evangelho tem urgência em ser pregado neste mundo perdido, neste mundo em trevas. Este Evangelho é poderoso para salvar vidas, e nós como igreja temos que pregar, não podemos continuar calados. A nossa luz
que é a luz refletida de Cristo, deve brilhar neste mundo.